Olá a todos, Vitor aqui. Bom, esse vídeo eu tô gravando, na verdade, em viagem, então a ideia é ser ele o mais curto e breve possível para trazer aqui comentários meus a respeito do Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi. Não sei se é assim que se pronuncia, mas essa é a minha tentativa de. Terminei esse livro no voo, porque estou fora do Rio de Janeiro nesse momento, e já havia comentado que estava lendo esse livro no vídeo de encerramento do mês de maio. Até consegui realmente completá-lo ainda cravado no finalzinho de maio, mas venho só agora para fazer alguns comentários breves do que eu achei dessa obra. Antes de mais nada, é importante destacar que o Toshikazu Kawaguchi é um escritor japonês e também dramaturgo. E isso é uma informação muito importante aqui que eu trago na hora de fazer meu comentário. Esse livro é baseado numa peça de teatro lançada, se não me engano, em 2010, pelo que eu andei pesquisando. E o livro, então, baseado nessa peça, é lançado em 2015. Inclusive, quando ele é lançado, logo em 2018, ele faz um sucesso absurdo, tem recorde de venda, inclusive aqui tem um blurb dizendo mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Japão. E em 2018 ele é adaptado para um filme que tem aqui no YouTube, que recebe o nome de Café Funiculi Funicular. E o nome do filme é esse, porque na verdade essa história aqui se passa justamente no café, cujo nome dá título ao filme. Eu vou falar primeiro um pouco o enredo antes de partir direto para os comentários sobre esse livro, né? Alguns diriam que o café é o personagem principal dessa história, mas na verdade é apenas o cenário principal onde se passa basicamente toda a história. É um café que fica no subsolo de um prédio, enfim, ele é subterrâneo no Japão, mas ele é um café um pouco peculiar, porque é um café que apresenta algumas possibilidades, de certa forma, mágicas e reais. O livro começa, na verdade, contando a história de uma personagem chamada Fumiko, que está justamente nesse café se encontrando com o seu namorado. Isso não é spoiler, porque realmente no início do livro, mas esse namorado, ele a chama para esse café, e eles acabam marcando nesse café, acho que de forma acidental, por questão de disponibilidade de horário, e aí ele vai informar a Fumiko que, na verdade, ele recebeu uma proposta, na verdade, a proposta dos sonhos dele, de trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, e que ele está partindo para os Estados Unidos. E isso pega a personagem de surpresa. Ela obviamente fica muito abalada pela surpresa da notícia e da forma abrupta como ela está sendo passada e recebendo, e também a rapidez com que ele está indo para os Estados Unidos. Isso abala muito a ela, mas enfim, esse encontro se encerra dessa forma, com ele partindo e com ela sem poder de fato dizer tudo aquilo que ela está sentindo, a tristeza que ela está sentindo, a raiva que ela está sentindo por, enfim, esse término abrupto dessa forma, e quais as esperanças e expectativas que ela tinha, na verdade, com esse relacionamento. E aí, acho que no dia seguinte, talvez, ela retorna para esse café, porque ela descobre que existe uma lenda nesse café, onde fregueses passariam a ter a capacidade de voltar no tempo. E aí, na verdade, ela retorna, então, a esse café para saber se isso realmente se trata de uma lenda ou não, e se não sendo lenda, como isso é possível de ser feito. E aí, uma das garçonetes do café, enfim, uma das moças que trabalha no café, explica a ela que sim, isso é possível, mas que existem regras, determinadas regras, então não é só simplesmente uma cápsula do tempo onde a pessoa viaja no tempo para onde quer e quando quer. E o mais importante é destacar que nesse momento é quando a gente começa a ser apresentado alguns dos personagens dessa trama, porque quando a Fumiko retorna, então, a gente é apresentado, então, a essa personagem, que é uma das atendentes do café. Existe uma outra cliente, que é uma cliente fixa, que participa, uma cliente fiel desse café, que está sempre lá presente, enfim, participa muito do cotidiano, do dia a dia do café, porque ela possui um bar que é próximo ao café. A gente também é introduzido a um outro personagem, que é um senhor, que também está sempre nesse café, freguês frequente, mas que apresenta um comportamento, de certa forma, estranho, mas está sempre lá. E ao dono do café e a esposa do dono do café, que também trabalham na cafeteria. Então, dessa forma, né, com o retorno da Fumiko querendo saber se essa lenda é verdade, se ela pode usufruir dessa possibilidade, oportunidade, é que a gente recebe, então, e tem contato com todos esses personagens que vão, de fato, participar da trama.
E aqui é importante lembrar que foi adaptado de uma peça, então basicamente todo o enredo se passa dentro do café. Até porque uma das regras dessa viagem no tempo, dessa possibilidade, é de que, na verdade, a pessoa só pode voltar no tempo no café. Ou seja, ela só pode voltar ao tempo para um determinado momento e, nesse momento, ela está dentro do café. Então, ela não pode voltar ao tempo e sair por aí passeando. Ela volta ao tempo estando dentro do café, sentada numa determinada cadeira. E, inclusive, caso a pessoa levante da cadeira, ela imediatamente retorna ao seu tempo presente. Então, mesmo as visitas ao passado, vamos botar assim, acontecem dentro desse cenário do café. Por isso, eu até acredito que o filme coloca como título, então, o nome da cafeteria, porque, de fato, a cafeteria quase funciona ali como um personagem também dessa história. Bom, e dito isso, depois desse momento apresentada essa possibilidade, as regras em relação à viagem do tempo e também a esses personagens, tanto dos que trabalham na cafeteria, como também aqueles que frequentam a cafeteria, são nos apresentados, é a partir daí que a gente começa a acompanhar por capítulos como se desenrola a relação e os episódios que envolvem tentativas, né, de pessoas voltando ao passado. Eu não vou explicar aqui todas as regras dessa volta ao passado, porque algumas das regras fazem parte, talvez, da surpresa do livro, embora eu não sei se considero spoiler. Mas existem algumas regrinhas específicas sobre como essa viagem é dada, quanto tempo a pessoa pode ficar nesse passado, se é possível viajar também para o futuro, enfim, entre outras questões, e qual é a janela de oportunidade que a pessoa tem para, de fato, conseguir voltar ao passado. Mas o que eu destaco é que uma das regras que eles apresentam é que, na verdade, nada, absolutamente nada do que você faça nesse passado alterará o presente. Então, o livro traz uma mensagem, de certa forma, que é interessante, porque aqui ele descarta completamente a possibilidade do tal efeito borboleta que a gente viu em tantas ficções científicas, em filmes, etc. Então a pessoa pode voltar ao passado ciente de que ela quer reexperienciar algum encontro, ela estando dentro daquele café, sentado naquela cadeira, e ela quer de alguma forma reaproveitar esse encontro, corrigir de alguma forma, mas sabendo que isso não vai alterar o seu presente, o seu momento atual. Então, só por isso, na lenda aqui levantada no livro, muitas pessoas desistem, então, de voltar ao passado, né? Porque, ou seja, muitos queriam voltar ao passado justamente para mudar algum fator que, consequentemente, desencadeasse alguma mudança do presente. Mas logo no início do livro isso já é descartado. Então a pessoa não tem essa possibilidade. Então, por conta disso, por isso que ficou, de certa forma, uma lenda nesse café, isso não incentiva muitas pessoas a quererem voltar ao passado, porque, enfim, se mostra, de certa forma, inútil. Mas a gente acompanha esses personagens, então, aqui, e alguns deles vão, sim, utilizar dessa ferramenta da cafeteria para experienciar novas questões do passado. Mas esse livro traz uma mensagem bonita porque justamente a questão não é mudar o presente. A questão é ressignificar algumas coisas do passado, entender perspectivas. Ele fala muito sobre, de certa forma, comunicação, coisas que não são ditas quando deveriam ser ditas, a dificuldade do ser humano em se expressar no momento adequado de ambas as partes, né? Traz muito sobre... É um livro muito sobre amor, né? Sobre afeto, sobre, enfim, a experiência humana da troca. Dito isso, eu preciso agora destacar, e agora vem um cancelamento. De longe, é o livro perfeito. Esse livro tem muitas coisas que, na verdade, me incomodam. É um livro que, como eu já disse, foi adaptado de uma peça e também já foi adaptado para um filme, e parece que está prevista a adaptação hollywoodiana também. E acho que assim que a gente lê o livro, a gente percebe isso. Mesmo talvez que se a pessoa não saiba dessa informação antes, ao ler o livro, você imediatamente consegue imaginar uma filmagem e uma apresentação visual do que está acontecendo aqui. Então, acaba que a tentativa dessa transformação de um roteiro teatral para um romance se torna desconfortável, eu diria. É um livro que, infelizmente, me incomoda um pouco, porque muitas vezes ele subestima a inteligência do leitor.
Então, por muitas vezes, a parte emocional é muito explicativa. Então, ele fala como a personagem está se sentindo e repete aquela frase. Exageradamente tenta explicar o que se passa dentro dos personagens quando a gente já captou essa emoção. Quando talvez ele apresentando outros fatos, ações, ou até seguindo num fluxo de consciência, a gente teria já captado a sensibilidade, o que se passa com os personagens. Então, achei um livro, enfim, isso me incomoda quando existe essa questão de subestimar e muito explicar para o leitor. Acho que é um livro e vi que outras pessoas também comentaram isso, que definitivamente deve funcionar muito melhor como peça, ou filme, ou série. E é um livro que, por vezes, é um pouco piegas, assim. A mensagem é muito profunda. Os capítulos, né, onde envolve esses personagens, esses fregueses, esses funcionários que vão utilizar dessa ferramenta, são muito bonitos, mas muitas vezes melodramático, por assim dizer, até por essa questão excessivamente explicativa do sentimento. Então, isso me incomodou de certa forma. E também achei que o desenvolvimento de alguns personagens aqui não é tão bom. Então, ele até em alguns momentos faz umas digressões do passado para explicar um pouco a história desse personagem. E aí tem personagens aqui com uma determinada personalidade durante todo o livro, que em um determinado momento mudam de personalidade, assim, de forma muito abrupta, né? E aí isso, enfim, incomoda um pouco. Então, assim, eu sei que é um livro que muita gente gosta, é altamente avaliado, vendeu muito. Acho que tem uma mensagem muito bonita, mas, em resumo, eu diria que é um livro que não funcionou muito pra mim. Assim, esses pontos que me incomodaram, já me incomodaram desde o início da leitura. Então, é um livro fácil de se ler, tem 207 páginas, mas flui muito rápido. Até por ser baseado numa peça, é um livro que se baseia muito no diálogo. Então, é um livro que flui. É um pouco água com açúcar, muita gente se emociona, chora com esse livro justamente pela carga emocional das histórias. Então, tem histórias aqui, obviamente, muito bonitas, envolvendo não só amor romântico, como eu exemplifiquei aqui pela Fumiko, dessa questão do término com o namorado, né, essa separação do namorado, mas existe uma história aqui muito bonita sobre um personagem com Alzheimer. Então, a questão do voltar do tempo, existe a questão do reaproveitar as memórias, os momentos, isso é muito bonito. Existe aqui também uma das personagens sobre arrependimentos, depois que a gente perde uma pessoa, o quanto a gente o quanto a gente deixou de aproveitar oportunidades com entes queridos e pessoas que não são importantes. Então é um livro que traz mensagens realmente muito bonitas, mas a forma, acho que o formato e o desenvolvimento me incomodam um pouco. Bom, era isso, papo rápido sobre o livro. Fica aqui de qualquer forma a minha recomendação, até para que vocês criem suas próprias opiniões. A ideia é a troca aqui de opinião sobre o livro, para a gente conversar sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.